Olá, tudo bem? Eu hoje quero falar sobre a proposta de fim da escala 6 por 1, mas especificamente do comentário de um jornalista da Band chamado Eduardo Euneg, que eu vou deixar aqui a imagem dele para que vocês saibam de quem que se trata, que gravou um vídeo que vocês poderão, até para confirmar aquilo que eu vou dizer aqui, poderão depois ir assistir no YouTube para ouvir exatamente o que foi que ele disse sobre essa questão da escala 6 por 1. O vídeo dele é um vídeo que está recheado de análises falaciosas dessa questão da escala de 6 por 1. Eu, ao assistir esse vídeo, despertou em mim a seguinte dúvida. Será que esse jornalista pensa mesmo assim? E se pensa mesmo assim, mostra um nível de ignorância absurda, como eu vou demonstrar no decorrer deste vídeo. Mas eu também penso que há outra possibilidade. Ele ser aquilo que se chama em Portugal a voz do dono. A quem em Portugal se chama a voz do dono? É basicamente aquela pessoa que está disposta a dizer tudo o que o chefe dele, o patrão dele, diz, concordando ou não com aquilo. Ele pura e simplesmente está disposto a receber para ser a voz daquele que lhe paga para dizer aquilo que ele não tem a coragem de ir pessoalmente, num editorial, por exemplo, falar sobre o que ele entende daquele assunto. Ele paga alguém para fazer esse papel por ele. As duas opções não têm como ser boas, embora eu considere evidentemente que a segunda é pior, porque a primeira trata-se apenas de uma questão de ignorância. Então, quais foram os comentários que ele fez? Primeiro, ele começa por fazer uma comparação entre a produtividade do trabalhador brasileiro com a produtividade do trabalhador americano. Eu não sei se os números são falsos, são verdadeiros. Eu vou partir do princípio que são verdadeiros. Eu não fui investigar, até porque não é isto que importa para a análise que eu vou fazer. O que ele diz é que a produtividade do americano será de 4 vezes maior do que o brasileiro. E que, portanto, o brasileiro, ao ser contra a escala de 6 por 1, isto seria absurdo, porque o trabalhador brasileiro já é menos produtivo que o americano. Aqui tem pelo menos duas grandes falácias. Quais são elas? Primeiro, é que ele, ao fazer essa análise, ele também não compara o salário dos dois trabalhadores. Porque se por um lado, a ser verdade que o trabalhador americano produz 4 vezes mais, não é menos verdade que ele, muito provavelmente, ganha 5 vezes mais que o trabalhador brasileiro. Ou seja, ele está a trabalhar, está a produzir mais, mas está a ser recompensado por isso em relação ao brasileiro. Portanto, isto, de alguma forma, de forma alguma, invalida o facto de se querer no Brasil acabar com a escala de 6 por 1, porque o problema não pode estar a esse nível, uma vez que a compensação do americano até será maior do que a do brasileiro. Mas isto encerra uma falácia ainda maior do que ela. Qual é ela? É aquela parte do princípio que a questão da produtividade é uma questão que diz única e exclusivamente ao trabalhador. Quando, na verdade, se trata de uma questão que diz muito mais respeito, sei lá, 90% da responsabilidade, ou até mais, eu considero que até mais do que isso, é, na verdade, do empregador, é do empresário. E agora eu vou dizer uma coisa que até vai parecer contra-intuitivo, mas que vocês vão ver que faz todo sentido. E a minha afirmação é a seguinte: o trabalhador brasileiro não recebe menos porque é menos produtivo, mas ele é menos produtivo porque recebe menos. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte: imagina que vocês são empresários. Um grande empresário que tem uma fábrica
no Brasil e tem outra fábrica, por exemplo, na Alemanha, que é um dos países com o nível de produtividade mais elevado. Eu pergunto a vocês, atendendo que o trabalhador brasileiro ganha incomparavelmente mais que o alemão, 4, 5, 6 vezes menos que um trabalhador alemão, é muito fácil que isso ocorra. O que é que fica mais econômico para ele produzindo no Brasil? Investir em máquinas que vai, portanto, evidentemente, trazer um custo inicial mais elevado, mas que lhe vai aumentar a produtividade com menos trabalhadores, ou seja, aquilo que ele fazia por hipótese, que ele precisava por hipótese de 4 trabalhadores, ele com essa nova máquina, ele precisa só de um, e esse um consegue produzir mais do que os 4. Atendendo que o salário do trabalhador brasileiro é tão baixo, será que ele não entenderá que é mais interessante, em vez de investir nesses equipamentos, contratar mais trabalhadores? Agora, e no caso da Alemanha? No caso da Alemanha, o investimento será basicamente o mesmo. Só que como o trabalhador ganha incomparavelmente mais, evidentemente ele não vai ter dúvida nenhuma. É muito mais interessante para mim investir em máquinas do que investir em mão de obra. Então vocês já estão a ver que o problema não é do trabalhador. O problema está nos investimentos em tecnologia da parte do empregador. O empregador não tem nenhuma vantagem, não vê nenhum interesse em investir no aumento da produtividade por trabalhador no Brasil, porque o salário dele é baixo. E aí é que vem a explicação da tal da tal afirmação contra-intuitiva que eu disse. Como o trabalhador ganha menos, ele não é incentivado, ele não é estimulado a investir mais, porque nas contas dele compensa mais investir, contratar mais trabalhadores ganhando menos. Por outro lado, ele olha para o caso de um outro país onde o trabalhador ganha mais. Repare, eu não estou a dizer que a produtividade do trabalhador é maior. O que estou a dizer é que ele ganha mais. Como ele ganha mais, ele faz as contas e repara no seguinte. Não, para mim é muito mais económico eu investir em máquinas, em que é um investimento que eu vou fazer uma vez, e não ter, ou que não ter que contratar mais trabalhadores, ou eventualmente poder ou deslocar esse trabalhador para outra atividade, ou pura e simplesmente dispensar alguns trabalhadores, porque o custo que eu vou ter com a minha produtividade vai aumentar, eu vou passar a produzir mais e eventualmente até melhor, tendo uns custos correntes menores, porque eu passo a poder ir abatendo ao longo da produção o custo da máquina. Rapidamente a máquina estará paga e eu não estou a ter aquele encargo constante de ter que pagar os salários elevados aos trabalhadores. Vocês estão a entender essa lógica? Ou seja, o problema da menor produtividade do trabalhador, ao contrário do que esse jornalista fala e quer dar a entender, não é uma coisa da responsabilidade do trabalhador. Porque o trabalhador que produzia naquelas condições, que produz nas condições em que se produz no Brasil, é o mesmo trabalhador que produziria caso o empregador, caso o investidor, investisse em máquinas mais produtivas, que fizesse aumentar a sua produtividade. O trabalhador, evidentemente, ia ter necessidade de ter uma formação para essas novas máquinas, mas rapidamente ele se adaptaria. E vocês querem ver uma prova disto? Este tipo de comentário, já há algum tempo que eu não ouço em Portugal, mas há uns tempos atrás era recorrente. E sempre que eu ouvia alguém dizer isso, eu fazia a pessoa a seguinte pergunta. Bom, sendo assim, como é que você me explica que países como a Suíça, a França, Luxemburgo, a Alemanha, tudo países
em que reconhecidamente a produtividade do trabalhador é muito maior do que a dos portugueses, contratam tantos portugueses para trabalhar nas fábricas deles, nas empresas deles. Porque se o trabalhador português é menos produtivo que os trabalhadores locais, isso vai fazer baixar a produtividade dessas empresas. Que interesse é que eles têm em andar a contratar trabalhadores, a pagar eventualmente o mesmo salário que pagam os locais, e normalmente aqui na Europa é assim, porque não tem, embora possa haver alguma diferença, não é a diferença que ocorre noutros países. Os trabalhadores, um trabalhador português, quando vai trabalhar por um desses países, ele vai de forma totalmente legal, até porque, por exemplo, no caso da Alemanha, da França, do Luxemburgo, são países da União Europeia e, portanto, a empresa estaria a cometer uma ilegalidade se o trabalhador a fazer um trabalho igual a um trabalhador local fosse receber menos, fosse ser discriminado. Portanto, ele vai ganhar o mesmo, evidentemente podendo haver aqui uma diferença em questão da experiência que ele possa ter. Mas em algum momento ele vai aprender a trabalhar tanto como os locais, e o nível de produtividade dele vai ser igual. Porquê? Porque o nível de produtividade dele não depende tanto da sua capacidade, mas muito mais das máquinas. Rapidamente, ele tendo o domínio de operar com aquela máquina, a produtividade dele vai ser exatamente igual à de um belga, de um luxemburguês, de um alemão, de um francês, de um suíço, ou seja o que for. Vocês estão a ver como isto, basta olhar para a lógica de mercado para ver que isto não faz nenhum sentido. Agora, qual foi o outro comentário que ele fez, igualmente falacioso e que igualmente demonstra que, de alguma forma, nós estamos perante poderemos estar perante uma pessoa que não pensa exatamente assim, porque ao pensar assim revela um nível de ignorância extremo. É que ele trata a questão da escala 6 por 1, como faz a oposição no Brasil. Curiosamente, a oposição que tem tanto apoio das classes trabalhadoras, das classes mais pobres, que são esses conservadores, e quando a pessoa vai ver na prática, aquilo que vê é que em momento algum eles defendem essas classes, eles defendem sempre os lobbies das grandes empresas e são sempre contra, por exemplo, toda essa ala conservadora foi contra, por exemplo, o Vale Gás. Votaram contra o Vale Gás. No entanto, não abdicam de uma série de privilégios que eles têm para além do salário. Ou seja, eles estão à vontade para aceitar todo o tipo de benesse para eles próprios e não estão minimamente disponíveis para dar nenhuma benesse para o trabalhador. Agora, quando se trata de grandes grupos económicos que têm lobbies muito fortes e que, de alguma forma, eu tenho o direito de desconfiar que eles possam estar a ser financiados para defender o interesse desses lobbies, eles colocam-se na posição de defesa dessas empresas, desses grupos económicos. E, portanto, essas pessoas usam o mesmo tipo de falácia, quer dizer que se a escala 6 por 1 acabar, isso vai gerar um caos económico, as empresas vão começar a fechar as portas porque não conseguirão ser produtivas. Aí a minha pergunta vai no seguinte sentido: se assim é, nós temos que admitir que esses países, por exemplo, que eu disse, como é o caso da Suíça, da França, da Alemanha, do Luxemburgo, eu meto aqui também os países nórdicos, ainda mais os países nórdicos, inclusivamente, são, a ser verdade essa lógica, esses países seriam a África e a África seriam esses países. Porquê? Porque se há países onde os trabalhadores têm menos direitos e são extremamente explorados, são, por exemplo, os países africanos. Por outro lado, quais são os países onde os trabalhadores são mais defendidos e têm mais direitos? São esses países europeus. Inclusivamente, até dentro da Europa, por exemplo, um trabalhador português tem muito menos direitos e tem muito menos benefícios do que tem um trabalhador
francês, alemão, então de países nórdicos nem se compara, até porque é política deles o conceito de estado de bem-estar social. E, portanto, esses países, quando a pessoa vai ver como é que funciona a economia deles, vai ver que os trabalhadores têm um conjunto de benefícios. E vocês sabem que nesses países, em média, se trabalha até menos do que na escala de 5 por 2, que é aquela que na prática está sendo proposta. Nesses países, é normal uma pessoa, por exemplo, não trabalhar mais do que 7 horas por dia. Eu, há uns 2 ou 3 anos atrás, vi um documentário da Globo com dois garis dinamarqueses em que eles acompanharam um dia de trabalho desses trabalhadores. Eram dois colegas, que o trabalho deles basicamente o que era? Eles iam no carro deles até a empresa que ia fazer o tratamento desse lixo, pegava no caminhão do lixo, fazia um circuito, recolhia o lixo naquele circuito que eles estavam obrigados a fazer, deixavam lá o caminhão, despejavam o lixo lá na empresa, deixavam lá o caminhão, pagavam o seu carro e iam embora. Esses trabalhadores trabalhavam na Dinamarca em média 4 horas por dia. Repara, não são 8, é metade, são 4. Portanto, está muito longe de sequer da escala de 5 por 2 com 8 horas trabalhadas por dia. Até porque eles, além de trabalhar em média só 4 horas, eles também não trabalhavam ao fim de semana. Vocês estão a entender? E quanto é que eles ganhavam? Bom, eles ganhavam 6.000 euros por mês. Agora, também quero chamar a atenção para uma coisa. Vocês devem imaginar, se vocês pegarem 6.000 euros por mês e forem fazer, que é um erro que muita gente comete, muita gente que depois imigra acaba por perceber que cometeram este erro, por mais que haja outros vídeos na internet que chamam a atenção para isso, que é fazer o câmbio desse dinheiro, que é pegar 6.000, eu multiplico pelo câmbio e faço as contas em reais. Isso é uma coisa que nunca se deve fazer. Porquê? Porque a pessoa, assim como ela ganha em euros, ela também gasta em euros. E eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Portugal está longe de ser o país europeu onde o combustível é mais caro. Em média, costuma ser mais caro que na Espanha, mas há países, por exemplo, na Noruega, que até é um país produtor de petróleo, o preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel, é bem mais caro que em Portugal, até porque eles têm lá uma política de desincentivo aos veículos movidos a combustão. O objetivo deles é eletrificar completamente a frota de automóveis nesse país. As pessoas no Brasil podem achar que o combustível no Brasil é caro, mas pelo que eu tenho visto, o preço, por exemplo, da gasolina no Brasil anda entre 5 e 6 reais. Ora bom, vamos partir do princípio, vamos pegar no valor máximo, que é 6 reais. 6 reais, se eu for fazer a conversão em euro, corresponde a menos que 1 euro o litro da gasolina. Vocês sabem quanto é que custa um litro de gasolina em Portugal? Entre 1,70 e 1,72. Mas vamos fazer a partir do princípio que seja 1,70. Repara, ela custa menos de 1 euro. Mas eu até vou ser mais generoso. Vamos supor, neste momento o câmbio está a cerca de 6, porque o real se valorizou bastante em relação ao euro. O real, há pouco tempo atrás, chegou a estar, cada euro chegou a valer quase a volta de 6,50, 6 reais e meio. Neste momento, hoje eu fui ver, estava a 6,10. Mas vamos partir do princípio que esteja 6, que é para facilitar as contas. Portanto, se você paga a gasolina no Brasil a 6 euros, quer dizer que em Portugal, se o preço fosse equivalente ao do Brasil, o preço da gasolina teria que ser 1 euro. É 1,70, ou seja, é 70% maior do que no Brasil. Vocês estão a ver porque é que
E isto eu dei o exemplo na questão dos combustíveis. Mas isto se aplica a tudo o resto. A alimentação, os transportes no modo geral, qualquer coisa que envolva serviço. Esta é mais ou menos a relação que existe. E, portanto, se as pessoas fizerem as contas, 6 mil euros, 36 mil reais é muito dinheiro. 36 mil reais por mês. Mas acreditem, esses trabalhadores que ganham 6 mil euros por mês, eu não sei se no final do mês se lhes sobra 500 euros, que seja 1000 euros. Eu acho difícil que lhes sobre esse dinheiro. Porquê? Porque o custo de vida na Dinamarca é bem maior do que em Portugal. Em Portugal, 6 mil euros seria um excelente salário para o custo de vida de Portugal. Só que o custo de vida de Portugal, apesar de ser bem maior do que no Brasil, é bem menor do que na Dinamarca. Portanto, estamos a falar de realidades diferentes. Por isso, e isto aqui não tinha a ver com o tema, mas de qualquer das formas eu acho que contribui em alguma coisa, caso você esteja a pensar em migrar ou tenha alguém da sua família, alguém que você, um conhecido que pense em migrar, é preciso chamar a atenção para isto. Eu não estou a dizer às pessoas que não façam, porque há bons motivos para as pessoas na situação, apesar deste governo ter melhorado os salários, o salário está a crescer mais do que a inflação e com um crescimento maior do que está a ocorrer aqui na Europa, ainda assim a diferença da qualidade de vida hoje, do nível de vida de um trabalhador europeu é maior do que no Brasil. Embora há casos e casos, porque, por exemplo, um trabalhador no Brasil que ganha o salário mínimo e viva, por exemplo, numa cidade de interior, eventualmente ele vive melhor do que um trabalhador português que ganha o salário mínimo e também vive no interior de Portugal. Porque o custo de vida, mesmo no interior de Portugal, é mais elevado do que no interior do Brasil. Aliás, não é mais elevado, é bem mais elevado do que no interior do Brasil. Embora nós estamos a falar de o salário mínimo que em Portugal que ronda os 1000 euros, que no Brasil seria à volta de 6 mil reais. E lá está. Se fizerem o câmbio, por 6 mil reais, poxa, no Brasil o salário mínimo não chega acho eu que não chega, não tenho neste momento presente o valor, mas que não chegará a 1600 reais. Mas lá está. A questão é que esses 1600 reais vocês podem, dependendo do local onde você vive, pode lhe dar para comprar até mais do que você compra com os 1000 euros em Portugal, que é o salário mínimo. Sendo que na prática também as pessoas também não recebem os 1000 euros. Porque embora até o salário mínimo as pessoas sejam isentas de imposto de renda, elas têm pelo menos os 11% de desconto para a Segurança Social. E já agora, uma informação extra que também não estava prevista aqui neste vídeo, é que se no Brasil fosse adotado o sistema tributário e o sistema para desconto para a Segurança Social igual ao que é em Portugal, a Segurança Social no Brasil estaria financeiramente muito melhor, apesar de que em Portugal há sempre muitos problemas com a questão da segurança social. E porquê? Porque o trabalhador desconta 11% do seu salário para a segurança social, portanto, para a sua aposentadoria ou para quando fica doente, portanto, tem o que é normal, exatamente igual ao Brasil, mas a entidade empregadora, o empregador, desconta 23%, mais que o dobro do trabalhador é descontado pela entidade. E isto, repare, já agora, indo ao encontro daquilo que nós estamos a falar no início, imaginem que o atual governo fosse propor algo parecido no Brasil. Que as empresas no Brasil passassem a descontar
23% do salário do trabalhador. Eu não sei quanto é que elas estão a descontar neste momento, mas eu tenho certeza que não é nada sequer que se aproxime deste valor. 23%. E reparem, isto é assim, este valor em Portugal já chegou a ser maior. Eu me recordo que há poucos anos atrás, há cerca de 10 anos atrás aproximadamente, este valor chegou a ser, não foi muito mais, mas era mais, era 23,75. Ou seja, chegou a ser quase 24%. E isso não levou à falência das empresas em Portugal. Pelo contrário, Portugal, em média, tem um nível de emprego muito maior do que no Brasil e que está longe, está muito longe, do nível de informalidade da economia brasileira. Em Portugal, a grande maioria das pessoas, é muito pouca gente que não esteja a trabalhar formalmente. É raro se encontrar alguém. É claro que há pessoas que, além da sua atividade, às vezes fazem os chamados bico, embora essa palavra em Portugal tenha outro significado, que eu nem vou comentar aqui, mas pronto. Aqui em Portugal, aquilo que no Brasil se chama bico, em Portugal se chama bistecate, e que também no Brasil tem outro significado completamente diferente. É curioso, já agora, como é que duas palavras empregadas no Brasil, no outro país fica estranho. Por exemplo, o bico no Brasil, que as pessoas notam um bico, é normal falar-se. Em Portugal tem um significado que não dá nem para comentar aqui. Por outro lado, biscate, que é um trabalho, que é uma coisa em Portugal normal, falar que a pessoa vai fazer um biscate. No Brasil, o biscate tem outro significado também totalmente diferente e nada elogioso para a pessoa. Bom, mas dito isso, aquilo que eu quero que vocês percebam é isto. Existe sistematicamente essa falácia de que sempre que se toma algumas medidas que vá de encontro aos interesses do trabalhador, que sejam vantajosas para o trabalhador, e isso não acontece só no Brasil, em Portugal também acontece, noutros países também acontece, vem sempre a questão do caos. Isso vai levar a um caos, isso vai levar a um caos. No entanto, sempre que nós vamos analisar se há países onde essas coisas, essas medidas que seriam caóticas, queria destruir o mercado, queria trazer tantos problemas, já foram aplicadas, a gente o que vai encontrar, muitas das vezes, aliás, frequentemente, é que essas medidas que são aplicadas precisamente nas economias mais desenvolvidas, nos países chamados considerados mais ricos, onde o nível de vida é maior, onde o nível de desemprego médio é menor. Por exemplo, tem que voltar à questão dos países nórdicos. Os países nórdicos, de um modo geral, é muito raro eles terem problemas de desemprego. São países em que o normal é ter o chamado pleno emprego, em que o número de pessoas desempregadas é tão reduzido que é considerado que é aquele desemprego natural, que são ou pessoas que decidiram deixar de trabalhar porque ou têm rendimento que lhes permite não precisar de trabalhar, ou seja pelo motivo que for, ou é uma pessoa que simplesmente se despediu daquela atividade e pretende ir para outra atividade. E, portanto, não são incluídas, não são consideradas, digamos, desempregados. E por isso são países que têm o normal, é exatamente isso, tem um nível de emprego bastante elevado, o nível de vida da população é extremamente elevado. E volto àquela questão que eu disse no início. Se todo esse caos, que é o fim da escala 6x1, realmente fosse verdadeiro, a Europa, de modo geral, sobretudo os países mais ricos, mais desenvolvidos da Europa, teriam um nível de vida semelhante aos africanos, e por outro lado, os africanos é que teriam o nível de vida dos europeus, porque estão entre os trabalhadores cujos direitos
são menos reconhecidos, que têm que trabalhar, não têm limites de horas, não têm nenhum tipo de leis que os proteja, de um modo geral, nos países africanos. E isso não faz deles os países mais desenvolvidos. Pelo contrário, são países muito menos desenvolvidos, são países, em muitos casos, miseráveis, em que as pessoas trabalham muito mais do que na Europa e, e não conseguem sequer ter condições mínimas de dignidade. Por outro lado, o europeu, que trabalha muito menos do que, incomparavelmente menos que um africano, que um brasileiro, por outro lado, eles têm um nível de vida e uma qualidade de vida muito superior. Portanto, nem sequer é preciso fazer uma análise histórica e buscar ao passado algum exemplo. Basta ver a realidade do que acontece hoje para demonstrar que tudo isto é uma grande falácia. Tudo isto é uma grande mentira que se tenta transmitir às pessoas para fazê-las muitas vezes apoiar partidos, apoiar candidatos que, uma vez eleitos, não vão defender os interesses delas. E depois as pessoas tendem a reproduzir, a acreditar nessas mentiras, porque da forma que ela é apresentada, e muitas vezes, às vezes, por exemplo, Bolsonaro, quando estava no governo, uma das coisas que ele chegou a repetir várias vezes era: o que é que você prefere? Ter trabalho ou direitos? Como se houvesse a necessidade da pessoa optar. Como se fosse uma opção lógica. E o trabalhador, muitas vezes, por ignorância, tende a acreditar que essa dicotomia existe. Que se ele quiser mais direitos, ele vai ter menos emprego. Se, por outro lado, se ele tiver menos direitos, ele vai ter mais e melhor emprego. Isso simplesmente não existe. Isso não é verdade. O trabalhador o que acontece é precisamente o contrário. Quanto mais direitos os trabalhadores têm, mais o nível social aumenta, o nível de consumo aumenta, porque as pessoas passam a ter mais dinheiro disponível e toda a economia se beneficia disso, inclusivamente os mais ricos. Por isso é que eu já disse noutros vídeos que muitas vezes o problema das classes sociais mais elevadas não é tanto a questão das pessoas terem um nível de vida melhor, serem contra as pessoas terem uma vida melhor por acreditar que aquilo vai prejudicar a economia dela. Elas sabem que não vai. Elas sabem que é exatamente o contrário. Isso, pelo contrário, vai aumentar os ganhos delas. O problema é que, ao contrário do que elas dizem, não são os pobres que têm inveja da riqueza delas. Elas é que querem que o pobre se mantenha cada vez mais pobre em relação a ele. Porque ele sabe que quanto mais rico ele for, quanto maior a diferença entre aquilo que ele tem e o pobre, ele vai poder exercer poder sobre as pessoas. Ele passa a ter um poder sobre essas pessoas muito maior. Por exemplo, aqui na Europa, por mais rico que o empresário seja, como o nível de vida das pessoas é maior, como o emprego é mais fácil de obter com salários maiores, a probabilidade de um patrão de querer contratar um empregado e o empregado dizer não a trabalhar naquelas condições com aquele salário é muito maior do que no Brasil. Porque quando a pessoa está num estado de necessidade, muitas das vezes, mesmo tendo consciência que está sendo explorada, elas tendem a aceitar aquela condição. Quem não conhece casos de países, por exemplo, em guerra, em que as pessoas, por exemplo, as mulheres, se aceitavam até se prostituir a troco de um prato de comida para ela ou para os filhos. Isso ocorre porquê? Porque perante uma situação de necessidade extrema, as pessoas acabam por aceitar condições que elas normalmente não aceitariam caso tivesse a possibilidade de dizer não. E isto é uma coisa que incomoda muito as classes sociais mais altas. Por isso que se encontram muitos vídeos na internet de pessoas indignadas por não conseguirem empregar não conseguir os empregados que necessita para a sua atividade,
Porque as pessoas, por exemplo, porque o problema é o Bolsa Família. Não, a questão é que a partir do momento que as pessoas passam a ter a opção de escolher e a opção de ter um salário maior, elas passam a ter a opção de dizer não, nessas condições eu não quero. Claro que se depois você atira, faz aumentar o desemprego, por exemplo, defende a pessoa ligada ao mercado financeiro e até algumas pessoas ligadas ao Banco do Brasil, que o Brasil precisa de aumentar o desemprego porque com o aumento do emprego ela pressiona a inflação. O motivo principal não é esse. É porque a partir do momento que o desemprego aumenta, as pessoas passam a estar disponíveis a aceitar trabalhos em condições piores. Porque entre elas ter uma condição pior, mas ter algum salário, algum rendimento que lhes permita viver e não ter esse trabalho e viver numa condição de miséria, é evidente que elas vão aceitar algum nível de exploração e às vezes níveis inaceitáveis de exploração simplesmente para garantir a sua sobrevivência ou até a sobrevivência dos filhos. Porque nenhum pai gosta de ver o filho a pedir por comida e não ter, e portanto esse pai, se necessário, vai até roubar. Se necessário, para defender os filhos, ele vai até roubar. E algumas pessoas dizem, isso não é legítimo. Claro que é legítimo. Se a pessoa chegou a um estado extremo, deste nível, se não consegue alimento de nenhuma forma, vocês tentem se colocar no lugar dessa pessoa. Reparem, a opção dela é das duas uma. Ou assistir o filho a definhar até a morte, ou até se arriscar a ser preso para garantir que pelo menos naquele dia aquele filho não tenha que dormir com fome. É uma situação de desespero extremo. Neste caso, eu considero que sim, de alguma forma, o roubo é legítimo. Porque se trata de uma questão de necessidade extrema. Isso muitas vezes acontece. Infelizmente, as pessoas podem discordar de mim, muitas com certeza irão discordar de mim, mas eu peço apenas às pessoas que se discordem de mim, por um momento, antes de discordar, façam o seguinte: se tentem colocar numa situação dessas. Você é pai. Imagine você na situação de o seu filho está amarrado a si, pedindo alimentos. Eu, graças a Deus, nunca passei por essa situação. Mas eu tenho a empatia necessária, a capacidade mínima necessária para me colocar na posição de uma pessoa nesse estado. E eu não tenho a menor dúvida. Eu jamais roubei alguma coisa. Para mim, eu me imponho um conjunto de princípios que não me permite fazer uma série de coisas. Por exemplo, eu jamais aceitaria corrupção. Eu tenho princípios extremamente rígidos, mas digo-os com toda a franqueza. Se eu estivesse numa situação, se eu algum dia passasse por uma situação que eu ouço relatos de pessoas que dizem que passaram e que comprovadamente passaram, delas próprias estarem a passar fome, mas sobretudo assistirem os seus filhos a querer comer e a ter que dormir sem comida, meus amigos, não tenho a menor dúvida que se tivesse que roubar para nem que fosse preso por isso, com certeza eu faria. Eu não tenho disso a menor dúvida. Por isso, eu não julgo quem faça isso por uma condição extrema de necessidade. Como eu disse anteriormente, há mulheres que, em situação de guerra, chegam até ao ponto de se prostituir para garantir um prato de comida, muitas vezes não para elas, mas para os filhos. Porque muitas vezes, mesmo se prostituindo, essas mães vão dormir com fome para garantir que o seu filho não vá dormir com fome. Se ela chega ao extremo de se prostituir, eu pergunto, será que elas não iriam com muito mais facilidade, se tivessem uma oportunidade, roubar algum alimento para poder garantir a sobrevivência do seu filho? Bom, eu fico por aqui.
Vocês já entenderam qual era o meu ponto de vista em relação a este assunto. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.